E aí pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a mediação, né? A mediação, né, dos santos, né? Essa intercessão dos santos e de Nossa Senhora e dos anjos, né? Como a gente deve entender essa mediação da maneira correta, né? O que é isso? Que as pessoas falam sobre essa mediação, que só há, né, um mediador entre Deus e os homens, né, que é o Cristo Jesus, como está escrito, né, nas cartas de Paulo, né? Só há um mediador entre Deus e os homens, que é o Cristo Jesus. E é uma verdade, né? Só há um mediador, Jesus Cristo. Só há um mediador. E como a gente entende, né, essa mediação, essa cooperação, né, de outras pessoas? Porque pra gente entender isso, né, é o seguinte: Jesus é de fato, né, o único mediador. Jesus é de fato, né, o único mestre. Jesus é de fato um rei, né, dos reis. A gente canta, né? Ele é um rei dos reis, o médico dos médicos. Mas nem por isso a gente deixa de recorrer a outros médicos, não é verdade? A outros mestres. Ele fala isso, né? Ele é o rei dos reis, mestre dos mestres, professor dos professores, médico dos médicos, né? A gente fala isso. Repito, né? Mesmo assim, a gente, quando precisar de um médico, a gente vai ao médico, né? Mas Jesus não é o médico dos médicos, então a gente não vai esperar só ir a ele, né? A gente pode ir também a outros médicos também bons, né, que acreditam em Jesus, a outros mestres, né, bons, que já aprenderam com Jesus, a outros professores bons, né, que aprenderam também com Jesus. Então Jesus, como único mediador, mas ele não quer fazer a sua obra sozinho. Ele não faz a sua obra, né, sozinho. Ele quer a nossa ajuda, né? Ele nos pede essa ajuda. Ele enviou a sua igreja, né? Ele pediu para que a sua igreja fosse pelo mundo pregar o evangelho e ensinar. Ele precisa da nossa cooperação. A sua parte física, né, rapidamente foi dilacerada dessa terra, mas ele ressuscitou, né, e permanece de maneira, né, oculta na sua igreja, na sua única igreja. Ele permanece, né, de forma oculta nos sacramentos, que a gente não vê, que a gente não, muitos não crê porque não vê, né? Enfim, ele, como o único mediador, quer dizer que o apóstolo está falando para mim e para você que ele é o único mediador, que não há um mediador autônomo, né? Não há um mediador paralelo, não há um mediador ali concorrente com ele. Quem se julga, né, mediador fora de Cristo, aí sim é um mediador falso. Um mediador fora de Cristo, né, é um mediador falso. Mas o mediador dentro de Cristo são os colaboradores de Cristo, aquele que colabora com a obra de Cristo. Esses mediadores são verdadeiros mediadores, né, dentro da mediação de Cristo, do único mediador. O que o apóstolo Paulo quer dizer é que ele é o único mediador, que não há outro, entende? Que não há outro concorrente com ele. Isso a igreja entende perfeitamente. Maria, né, os anjos e os santos não são concorrentes de Cristo.
Uma mediação, repito, uma mediação concorrente com a de Cristo é uma mediação falsa. Mas uma mediação dentro da mediação de Cristo, do único mediador, sim, é uma mediação verdadeira. Então é dessa maneira que a igreja nos ensina a mediação dos santos, né? Principalmente a de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora foi a mais que colaborou com Cristo, é a mais que colabora com a obra de Cristo, né? Em suas aparições, ela é a mais que colabora com os milagres, né? Então, entenda de uma vez por todas, Nossa Senhora não é concorrente de Cristo, né? Ela não é uma mediadora, né, autônoma, concorrente de Cristo, né, paralelo a Cristo, não. A mediação de Maria é dentro, né, é por dentro da mediação de Cristo. E Cristo quis assim, Deus quis assim, né, quis os seus colaboradores. A Bíblia está cheia de passagens, né, que fala sobre isso, sobre essa colaboração, né, do ser humano. A gente vê isso em várias partes da Bíblia, né? Que Deus pede para que um ser humano interceda por outro ser humano. Então, essa mediação, né, de Maria e dos santos e dos anjos, essa é a maneira correta da gente entender. Não são mediação separada. Sem o único mediador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sem esse único mediador, essa mediação não tem eficácia. Sem a mediação única, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, sem essa única mediação, né, todas as outras mediações não têm eficácia nenhuma, não serve, né? Não serve para nada, entende? Isso é a maneira correta de interpretar, né, a mediação dos santos, dos anjos, né, e de Nossa Senhora. Eles não são, né, concorrente de Cristo. A mediação deles não está separada da de Cristo. Agora, algum mediador, né, algum profeta, né, algum iluminado que quer mediar alguma coisa separado do corpo de Cristo, isso é uma mediação falsa. Uma mediação falsa, né? Que não é colaborador de Cristo, que é concorrente de Cristo. E tá cheio, o mundo tá cheio, né, de pessoas querendo ser mediador, né, de Cristo. Só que está separado. Isso sim é errado. Isso a igreja ensina que é a maneira errada, né, de ser um mediador. Porque você está separado, está autônomo, está aí concorrendo com Cristo e com sua igreja. Então você é um concorrente de Cristo. Isso é a maneira errada. Por isso que Paulo diz, Paulo está falando aí, né, os falsos, né, profetas. Só há um mediador. Porque tem pessoas que querem ser também mediador fora de Cristo, né? Tem pessoas que querem ser mediador fora da igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, né, foi bem claro. Só há um mediador. Então a mediação, né, dos santos são por dentro dessa mediação de Cristo. São colaboradores de Cristo. E nessa colaboração, né, Maria sai na frente de qualquer outro, né, ser humano aqui na Terra. Maria sai na frente, né? E isso não diminui, né, em nada a mediação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque a gente já aprendeu que sem a única mediação, né, sem o único mediador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, a mediação de Maria não tem, né, eficácia nenhuma, né? Sem Cristo, sem a mediação de Cristo, a mediação de Maria não tem eficácia, e nem a mediação dos anjos, e nem dos santos, pois ele é o único mediador. Então vamos aprender de uma vez por todas que é dessa maneira correta que a igreja nos ensina sobre a mediação, né, dos santos, sobre esta intercessão, né, que os santos têm, né, com toda certeza, e age, né, com toda a verdade daquilo que a igreja nos ensina. Então, quando alguém agora questionar você sobre
a mediação, né, de Maria, dos anjos, né, e dos santos, você agora sabe responder que essa mediação nada serve fora de Cristo. Para nada serve fora de Cristo. Elas estão dentro, estão apoiadas, né, em Cristo. Não há nenhum santo, né, que seja medianeiro, né? Não há nenhuma santa que seja medianeira, né, fora de Cristo. Maria não age fora de Cristo. Maria não é concorrente de Cristo, como muitos irmãos protestantes, né, erroneamente acusa, né, de a gente colocar Maria, né, acima de Cristo, à frente de Cristo. Não é. Maria, repito, né, a mediação de Maria não tem eficácia, né, fora de Cristo. Então, os falsos profetas estão mais fora do que nunca, né, com essas palavras, porque a mediação deles é uma mediação, né, paralela, uma mediação autônoma, concorrente, né, da Igreja de Cristo. Então, essas mediações, elas são falsas, porque ela está concorrendo com Cristo, que continua, né, agindo no mundo por meio, né, da sua única igreja, que subsiste na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Entende? Então isso é muito bom ser católico. Cada vez mais que a gente estuda a fé católica, a gente descobre que só existe, né, essa fé. Só existe, né, essa fé verdadeira, né? Existem muitas outras fé, mas verdadeira só existe uma, que é a fé, né, católica. Isso não é para ofender, isso é uma verdade. Quer descobrir a verdade? Seja humilde, estude, tenha sede de Deus. Tenha sede de Deus, que Deus vai te mostrar a verdade. Então essa é a maneira que a gente entende sobre a mediação, né, de Maria, dos anjos, né, e dos santos. Essa é, né, a maneira correta da gente interpretar. Essas mediações, elas são por dentro da mediação de Cristo. São apoiadas, né? São alicerçadas na mediação única de Cristo. Que sem Cristo, né, repito, sem Cristo, essas mediações não teria, né, eficácia. Não teria, né, eficácia nenhuma. Entende, meus irmãos? Então, essa é a maneira correta de entender, de interpretar a única mediação, o único mediador. Não há outro, não há um concorrente, não há um autônomo. Então, compartilhe esse vídeo aí, né, com todos os seus amigos. Se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.